Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio, o terceiro especificamente, da nossa série sobre os primeiros passos / aprendendo Laravel 10 por meio da prática e essa prática aplicada à criação de um blog com Laravel 10, tá? Nessa aula, nós vamos começar desbravando aqui o caminho do model, depois eu te mostro, voltando um pouco para aquela parte da database sobre as factories, a gente gera algumas coisas e aí parte de fato para o painel, para o gerenciamento do post. Então esse vai ser o nosso roteiro aqui nessa aula. E é claro que a gente vai ter conversa sobre a view, o que o Template Engine disponibiliza para a gente como escrita de loops, de controles condicionais e assim por diante. Como exibir coisas a gente já viu, mas a gente vai estruturar melhor as nossas telas ali dentro, nesse momento dessa aula, dentro ali do Breeze, do painel com o Breeze que nós instalamos lá no primeiro episódio. E claro que já dá um início com os formulários e assim por diante para salvar os nossos primeiros dados. Então tudo isso nessa aula, para que a gente já possa deixar pelo menos no final dessa aula o gerenciamento do post pronto, tá bom? Então, se você caiu de paraquedas nessa aula, eu te lembro que a gente está na terceira aula dessa série, então você já perdeu ou deixou passar 2 episódios. Recomendo que você volte lá no primeiro, acompanhe o primeiro, o segundo, para pegar a linha de pensamento, para pegar o início do projeto, para que você chegue aqui no terceiro episódio e as coisas realmente façam sentido e você também entenda o ritmo da série, tá? De repente você cai nesse vídeo aqui, o ritmo aqui ele acaba sendo um pouco frenético no quesito de passar conteúdo a lá workshop. Então pode ser que você caindo aqui, não conhecendo muito do Laravel, você fique um pouco perdido e a sua experiência aqui não seja tão agradável. Então eu recomendo que você volte no primeiro, eu vou deixar recomendado aqui no card. E aí você assiste o primeiro, o segundo, venha nesse, qualquer dúvida que você tiver em cada episódio você pode comentar abaixo ou pode guardar as dúvidas para comentar nesse terceiro ou no último, no quarto episódio, que vai ser o encerramento, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início à nossa codificação. Deixa eu só mudar a tela aqui, garantir que está tudo gravando certinho, beleza? Nós geramos na última aula deixa eu só tirar um pouco mais aqui do terminal. Nós criamos na última aula esse home controller, onde eu te mostrei um método show que apontou para aquela rota com parâmetro dinâmico lá dos episódios passados, e aí a gente usou aquela rota dinâmica para fazer sentido, para criar algo que faça mais sentido com ela, que é justamente fazer uma single do post, tá bom? Vamos já aproveitar aqui e criar um outro método. Então public function, eu vou chamar de index, que ele vai ser o índice desse controller, onde nós vamos carregar todos os posts. Como é o home controller, basicamente vai ser a nossa home inicial. Então lembrando que a gente usa o model, tá? Por isso que é importante assistir as aulas passadas, porque eu expliquei sobre o model e como ele age em relação a gente manipular a tabela, manipular o banco. Nesse momento do show, que foi o finalzinho da aula passada, a gente fez uma condicional que essa escrita orientada a objetos aqui, no final das contas, vai ser essa execução lá na base, tá? Então, o post, ele é uma referência, ele é um representante da tabela posts lá na base de dados. E claro que tem uma convenção que o Laravel usa automaticamente o nome do model, tá? Que é o post aqui, no plural, para encontrar a tabela, ou você pode modificar conforme eu mostrei no último episódio, tá? Então, se eu consigo fazer buscas com condição, eu também consigo fazer esse famoso select tudo from posts. Como eu faço isso? Então eu posso fazer aqui, ó, post all. Você lembra do DD, né? Então se a gente fizer um DD aqui, ó, vamos deixar assim. Agora vamos linkar uma rota com essa ação do nosso controller. Eu vou fazer aqui um Ctrl P, vou pegar aqui web.php. A gente tem a nossa rota com parâmetro dinâmico. Eu posso só minimizar esse menu lateral aqui. Tem várias formas de melhorar essas rotas, tá? Então, eu vou mostrar para você até o final da série. Eu posso colocar essa rota barra, que é essa welcome atualmente do projeto. Se eu abrir aqui o Chromium, deixa eu só iniciar o meu built-in server. Então,
PHP artisan serve na raiz do projeto. Para matar o servidor, usar hotkey Ctrl+C, tá? Só para reforçar isso aqui, acho que eu não comentei. Vou deixar o servidor rodando nessa outra aba e aí eu posso voltar aqui e deixar esse terminal livre para a gente trabalhar. Voltar aqui no site e atualizar, tirar o zoom. Essa aqui é a view atual welcome. Então nós vamos usar a nossa própria rota principal, tá? Eu posso até remover ela daqui, ó. Tá bom? Então, só minimizar mais o terminal aqui. Eu vou deixar a barra, que é a rota raiz ali, que vai apontar para o nosso método index agora do nosso home controller. Tudo bem? Deixa eu deixar essas rotas do Breeze bem para baixo aqui para não confundir a gente. E aí, certinho. Então, nossa rota raiz vai apontar para aquele método index que acabamos de criar, que vai ter só um DD mostrando o retorno do all a partir de um model chamado post. Então, eu vou atualizar aqui. Tá? E aí nós vamos ter esse retorno do DD. E aí você percebe que a gente tem um retorno com um tipo diferente, mas que vai carregar vários tipos post, tá bom? Vários models post. Quando eu busco um dado apenas, eu vou ter populado um model post e isso é retornado. Quando eu busco vários dados, eu já vou ter um objeto do tipo Eloquent Collection que vai trazer vários models daquele tipo que eu estou buscando, que no caso é post. Então, se você analisar, ó, eu tenho um array. Como eu só salvei um dado na base, ele vem aqui dentro dessa coleção. Então, eu vou ter aqui, ó, na casa 0 de itens, um model post com o post que eu quero, tá? Então, esse é o retorno pra gente. Aí, o que que eu faço? Se eu te mostrei como carregar, fazer um Ctrl+P aqui, vou pegar o post.blade.php. Quando eu tenho somente um único dado populado em um model, eu trabalho dessa maneira, chamando as colunas. Se eu tenho uma coleção, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um loop em cima dessa coleção, e aí a cada linha de interação, eu vou poder acessar as propriedades daquela linha referente ao model, que é populado com a linha da tabela a qual você buscou os dados, tá? Então isso é bem tranquilo de se ter a referência no momento, tá? Vamos já aproveitar e fazer isso, para a gente não deixar pela metade esse conteúdo, né? Deixar somente o DD aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Posts. Tá? Vou fazer o return view. Vou carregar aqui, para manter um padrão, a gente tem uma pasta posts, então eu vou carregar assim, ó, posts.index. E aí vou mandar com compact essa nossa variável posts para nossa view, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? Criar lá na pasta de views o nosso arquivo index.blade.php dentro da pasta posts. Então vamos aqui, resources, a partir da raiz, resources, views, nós temos a nossa pasta posts, botão direito, novo arquivo, index.blade.php, e eu posso fazer o meu loop. Normalmente, se a gente tivesse uma view PHP normal, nós faríamos isso, né? For each, a escrita alternativa aqui para facilitar a escrita no template, end for each, correto? Só que a gente está num template engine do Laravel que tem a sua própria escrita com a finalidade de facilitar a nossa jornada. Então, ao invés de eu fazer toda essa sentença, eu posso simplesmente omitir dessa forma, arroba, e fechar o end for each com arroba na frente, tá? Isso vai valer também, por exemplo, para condicionais, tá? E algumas outras notações, tá? Isso nós chamamos dentro do template do Laravel de diretiva, que você tem uma escrita, mas por baixo dela você tem uma estrutura maior, vamos dizer assim, tá? Eu ainda quero te mostrar como essas views ficam processadas depois do Blade passar e converter isso em PHP de fato, para no final cuspir o HTML com o conteúdo dinâmico processado ali, tá? Deixa eu ignorar isso aqui. Beleza? E aí, aqui no caso, eu posso acessar posts, que eu já mandei para essa view, e a mesma notação do for each, que você já conhece. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma div, vou dar um tab, vou colocar aqui um H2, eu posso printar aqui, ó, post title.
Deixa eu até abrir post.blade. Deixa eu copiar isso aqui, ó. Agiliza já a nossa jornada, né? E aqui no caso, aqui eu coloquei o body na single. Eu vou copiar, mas aí na listagem eu coloco description. Então, description. Beleza? É o que eu preciso. Vamos na view agora, nessa home, atualizar. E aí nós temos um post exemplo. Deixa eu... Apesar que vai duplicar ali, deixa eu fazer um PHP artisan db2.seed, só para a gente ter mais... Alguns posts vai ser o mesmo post porque está fixo, tá? Então a ideia é te mostrar a parte de factories agora. Ó, você percebe que... Deixa eu só melhorar aqui também. Melhorar entre aspas por enquanto, claro, né? Colocar um HR aqui. Então, você percebe que é bem tranquilo você lembrar da anotação do Blade. Por quê? Porque ele usa as mesmas estruturas de nomenclaturas do PHP para essa parte de estruturas condicionais, estruturas de repetição, que aquelas estruturas que competem mais a parte de view. Então, você percebe que ele tem uma semelhança e o que vai facilitar muito você pegar ele, inclusive recordar algumas coisas. Fora que eles tem diretivas que já facilitam, por exemplo, você imagina que você faz um if e set posts, por exemplo, e fecha com end if, né? E faz alguma condicional nesse trecho. Você já tem uma diretiva que simplifica isso. Então, ele tem essas facilidades, tá? Para que você escreva seus templates de forma mais ágil e com as lembranças do PHP, você tenha uma familiaridade com ele mais fácil também. Você tenha uma proximidade de pegar ele por completo de forma mais tranquila. Inclusive, por exemplo, imagina que eu queira fazer, eu só quero carregar os posts se existir conteúdo em posts. A gente teria que fazer o quê? A gente teria que fazer um @if count posts, certo? @endif. Se tiver posts, ou seja, se retornar 1 ou maior, é verdadeiro, a gente entra no for each. Se não, eu digo que nenhum post encontrado, certo? A gente faria dessa maneira esse controle. Se a gente quisesse exibir uma mensagem para o caso de não existir nenhum post. Então, por exemplo, aqui vai continuar normalmente funcionando, mas se eu vier aqui no controller e setar aqui um array vazio, só para a gente cair nesse se não, nós vamos ter aqui, ó, nenhum post encontrado, certo? Só que você percebeu que a gente escreveu bastante, né? Aqui no index Blade PHP. Então você consegue fazer isso aqui. Eu vou até duplicar aqui, ó, vou copiar, vou colar. Esse if e esse for each podem virar somente um for else. Aí eu posso arrancar esse if daqui, ó. E aí eu tiro o end for each daqui e jogo para cá para baixo, mas sendo um end for else. Beleza? Então, isso aqui é uma representação de tudo isso aqui. Uma condicional. Se tiver valor na coleção de posts, eu faço loop. Se não, eu mostro uma mensagem que não tem post. Então, você consegue resumir dessa forma, tá? Então, essa diretiva, se você pegar o processado, vai ser basicamente como se você estivesse escrevendo isso aqui, tá? Aí eu posso apagar e você percebe que já simplificou mais, tem um poder maior e isso é uma facilidade para a gente. Ó. No caso aqui eu só errei o else. Nesse caso aqui não é else, é empty. Tá? Perdão aí, tá? Eu já volto aqui para explicar toda a estrutura, tá bom? Eu vou deixar os erros, porque dependendo do erro pode ser que te traga algum insight extra, tá bom? Então, atualizando, você percebe que é a mesma questão, a mesma estrutura. Recapitulando, o for else, ele vai verificar
internamente ali na sua diretiva se posts têm conteúdo. Se é uma coleção que traz itens. Ela tem, ela faz o loop. Posts não tem, ela cai no empty e exibe a mensagem que a gente quiser exibir ali na tela. Então, bem simples, bem fácil. E aí, deixa eu fazer um Ctrl Z aqui para voltar ao post all. Vamos aqui, eu vou atualizar. E aí, tudo funciona normalmente. Tá tirando o zoom aqui. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso primeiro contato com o Blade. Um contato a mais também com a parte do model. Agora eu posso voltar para a pasta database para te mostrar as factories e a gente poder gerar alguns dados fakes para a gente poder alimentar o nosso blog. Então vamos continuando aqui nessa aula. Bom, então vamos continuando aqui. Deixa eu vir aqui no VS Code. Vou fechar tudo aqui por hora, tá bom? E vamos aqui para a parte novamente do database. Deixa eu só minimizar todas as pastas. Então, vamos aqui ó, em Database, a gente conheceu Migrations, a gente conheceu Seeders, a gente já sabe para que serve. Agora, e Factories, né? O que vem a ser Factories? No caso, eu dei meio que uma pincelada, mas Factories são realmente fábricas de definições, modelos, onde você vai poder, a partir dessas definições, gerar vários dados na tua base para que você faça testes. Então, o grande ponto aqui da Factory é que você use um pacote chamado de Faker para gerar, por exemplo, aqui já tem até um exemplo, para gerar nomes aleatórios, para gerar e-mails únicos aleatórios. Esse sinal especificamente não é do Faker, tá? Mas quando você for manipular o Faker, você vai já ter a referência dele aqui. Você pode chamar Fake assim, ou você pode fazer this Faker também, tá? Que é a mesma questão, tá bom? A partir dessa definição, você vai conseguir fazer esses dados dinamicamente, aí você pode popular X dados, ou quantos você quiser. Inclusive, você consegue fazer essa geração dos dados diretamente pelo model, executando numa linha de comando que a gente chama de Tinker. Ou você pode associar essa fábrica com o seeder e executar o seeder que vai chamar essa fábrica e vai alimentar a base, que é o que nós vamos fazer, inclusive, tá? A Factory, ela sempre vai estar associada ao model. Então, o Laravel tem uma questão muito grande nele de auto-discover. Quando você tem um user factory, o Laravel já vai saber que o model associado a ele é o model user. Ou, invertendo a prioridade, como eu executo a Factory a partir de um model, o model já vai saber qual é a Factory associada a ele pela convenção model factory. Então, user factory, post factory e assim por diante. Tá bom? Então, como a gente gera a nossa primeira factory? Deixa eu limpar a tela aqui. Eu posso, no caso de limpar o terminal, posso fazer com o PHP Artisan, make factory. Lembra que eu também posso gerar isso na geração do model, mas como eu já tinha um model, eu ainda não tinha insumos para poder abordar a factory, eu não gerei junto, tá? Bem como a parte do migration que eu falei antes do model e assim por diante. Mas você já pode gerar no futuro seus models com a Factory e com a Migration tudo de uma vez, tá? Inclusive por aquele wizard que eu mostrei na geração do model. Então, make Factory, eu posso chamar post Factory aqui, tá? Feito isso, como que vamos trabalhar aqui? Deixa eu só fechar isso aqui. Eu vou abrir o meu post Factory, vou vir aqui, deixa eu minimizar um pouco mais o terminal aqui. Ó, eu sempre vou ter minha definition, tá? E eu vou definir valores aqui nesse array para cada coluna. Então, o title do post, eu vou primeiramente listando aqui, ó, description, body. Deixa eu só fazer um Ctrl P, pegar aqui a migration de posts. Nós vamos ter o slug, nós vamos ter a thumb. Essa thumb aqui, por enquanto, eu tenho até como fazer um download de uma imagem e salvar aqui, mas eu vou deixar ela como nula por enquanto, que eu quero alimentar ela apenas lá quando eu falar de upload. Então, o slug e o isActive eu posso usar para mostrar uma questão bem interessante para vocês sobre as factories. Então, slug aqui. E é o que eu preciso. Então, como a gente gera? Posso fazer this faker ou chamar aquele helper fake lá pra gente e começar a usar as propriedades e métodos que ele tem para gerar valores aleatórios falsos pra gente só com o caráter de
alimentar a base de forma mais dinâmica e mais ágil, porque eu posso gerar quantidades e quantidades em cima dessa fábrica a partir dessa definição da fábrica, tá? Da factory. Então, para o título, normalmente o título eu posso usar uma frase. Então, eu posso usar assim, sentence, tá? Isso vai me gerar uma frase e aí eu posso usar como título. Description, normalmente é quase uma sentença também, então eu vou continuar usando sentence aqui. Já o body, eu vou trabalhar aqui da seguinte forma, fake paragraphs, tá? No caso paragraph, eu posso definir a quantidade de parágrafos, por padrão é 3. Eu posso deixar a padrão dessa forma, como 3. E aqui eu vou fazer assim, ó, str slug title. E aí o que eu faço? Pego esse diz fake sentence title, coloco aqui acima, que vai ser basicamente a forma que nós vamos agir em cima desse slug. E esse str slug, ele vai me fazer aquele padrão que eu mostrei para você. Se o título vier assim, ó, meu post, o slug gerado dele vai ser meu post, tá? Tudo minúsculo e os espaços são substituídos por traço, tá? Um traço apenas, separando as palavras. Se tiver acento, etc., também vai ser removido. Então, esse str slug, ele vai fazer isso pra gente, dado a string que nós passarmos aqui, tá bom? Esse str, ele é um utilitário do Laravel que você consegue manipular e fazer várias manipulações em string. Então, recomendo também que você anote aí para que você se aprofunde nesse utilitário str do Laravel, tá? Eu vou importar ele aqui, então use illuminate support str, tá? É o namespace dele aqui. E aí, tá certinho a nossa definição. Um ponto legal que eu já posso te adiantar aqui de factories é que eu consigo trabalhar com estados aqui dentro das minhas gerações. Então, por exemplo, a gente sabe que eu tenho o isActive, que ele é o estado padrão. Se eu criar um dado sem ele, ele vai pegar a coluna padrão com um false que vai virar um 0 ali no tinyInt daquela coluna. Mas eu consigo aqui nessa fábrica criar assim, ó. Então, public function, vou chamar assim, active, e eu vou retornar um this state. Aqui eu passo um callback, que recebe um array de attributes, que eu tecnicamente não vou manipular nesse momento. E aí eu posso só retornar nesse callback um array com a chave isActive igual a true. O que vai acontecer? Eu posso gerar 10 posts desabilitados e eu posso usar esse método que a gente chama de estado da factory para criar mais X posts ativos, tá? Então, esse aqui é o conceito de estado dentro da factory. A factory tem sua definição para os dados a serem gerados em quantidade e você também consegue trabalhar com estados em cima desses dados, tá? Então, esse do isActive aqui é perfeito para mostrar isso para você. E a factory, ela vai muito além disso, tá? Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre factories nessa visão atual que veio aí no Laravel 8, onde as factories passaram a ser class-based, ou seja, elas viraram uma classe, ao invés de no passado ser só uma definição em um arquivo PHP de forma mais simples. Então elas vieram para ser uma classe e elas têm vários comportamentos. Então eu tenho um vídeo aqui onde eu falo das novidades das factories. Eu não me lembro exatamente se foi na 8 ou na 7, eu vou ficar devendo isso para você, mas eu vou deixar no final do vídeo recomendar esse vídeo sobre essas mudanças de factories para que você se aprofunde e tenha mais know-how nessa parte, tá? Então, elas têm um poder bem grande nessas gerações, tá? Eu vou te mostrar como a gente vai usar esse estado aqui, tá bom? Agora, vamos partir para utilizar e, se eu não estiver esquecendo nada, a gente deve ter sucesso nessas gerações. Eu vou associar essas factories na chamada delas a partir da nosso post stable seeder. Então, eu fiz um Ctrl+P, busquei para o post stable seeder e já carregamos aqui, tá? Isso aqui que é fixo, eu vou deixar comentado para que a gente tenha um histórico. E aí, como que eu faço a geração dos dados fakes a partir daquela fábrica de definição para post? Então, lembra que eu vou precisar chamar o meu model post. Então, app models post. Eu também posso importar isso acima, mas aqui é só para agilizar mesmo.
Vou acionar minha factory, então por isso que o model, deixa eu fazer um Ctrl P e em post PHP no model, por isso que o model tem essa trait hasFactory, que é justamente para que eu possa acionar a factory e a partir daí fazer minhas gerações. Então eu posso fazer da seguinte maneira, eu posso dizer que eu quero 20 posts, na verdade vou botar só 5, porque isso aqui por padrão vai ser gerado com o isActive como false. Então eu quero 5 posts e eu vou chamar um método create. Esse create que vai de fato criar os dados na base na quantidade que eu passar na factory. Esse valor de quantidade você pode também passar a partir de um método count. Tá? Então você pode fazer isso ou já passar aqui, tá bom? Então aqui estamos gerando na base 5 posts fakes via factory, tá bom? Por padrão, você lembra que o isActive é falso, pela definição da coluna, né? Como que eu faço para usar aquele estado? Então, gerando mais 10 posts na base com estado de isActive true. Como eu faço? Posso copiar aqui de cima, colar aqui abaixo e acionar o método. Então, active. O que vai acontecer? Para cada geração, o active vai ter o estado de isActive como true. Ele adiciona isso à definição, ou se tivesse na definição base, ele sobrescreveria com o valor que eu passei no estado. Então, dessa forma, eu posso criar 10 posts ativos via factories, tá bom? Eu vou deixar o link da documentação do Faker aqui na descrição do vídeo para que você possa ver mais opções de possibilidade de geração de dados fakes, como horas, períodos de tempos, endereços, nomes, nome masculino, feminino, geração randômica de dígitos, de float e assim por diante. Então, na documentação você vai se aprofundar mais ainda para poder compor suas factories futuras, tá? A partir do Faker aqui. Tá bom? Então, feito isso, eu posso vir aqui, ó. Deixa eu fazer um PHP artisan migrate refresh, só para a gente zerar tudo na base. Beleza? Eu quero só executar somente, deixa eu só aumentar mais aqui, o dbseed para a gente ter somente ele no momento, tá? Então, você percebe, ó, que ele executou, foi na base para a gente. E se nós viermos aqui na nossa home, tá? Nós vamos ter todos os dados gerados aqui, ó. Inclusive, a gente vai fazer o seguinte, ó. Ctrl P, deixa eu aqui no home controller. Deixa eu só minimizar o terminal novamente. Aqui eu posso fazer o quê? Eu posso fazer, onde isActive seja verdadeiro, só que aí eu não vou fazer um first, porque eu quero pegar todos os posts que batam com essa condicional. Do slug, eu sei que o slug ele é único, então eu vou pegar apenas um dado. Para o isActive, eu sei que são vários posts que podem estar ativos. Ao invés de first, eu faço um get. Tá? Sem problemas, voltamos aqui, atualizando, aí diminui mais a lista, pega só os ativos pra gente, tá bom? Inclusive, se a gente só fizer um DD aqui, ó, em um count do PHP em cima de posts, nós vamos ter somente os 10 ativos que geramos, tá bom? E aí, pra gente só bater o martelo nessa parte, tirar o zoom aqui, você percebe que os dados fakes, eles, ó, são fakes de fato, né? São lorem ipsums, né? Ó. As descrições, as datas, lembrando que elas são alimentadas automaticamente. Como eu estou trabalhando agora a partir do model, o created@, o updated@ são alimentados automaticamente. A diferença daquela parte que eu usei o DB para inserir é que como eu estou em mais baixo nível, eu preciso alimentar essas duas colunas, tá? Então, por isso que eu não preciso referenciar elas na minha factory. Lembrando que se você tiver coluna de data
do seu controle, aí você vai precisar especificar datas fakes ali para alimentar a sua tabela, tá bom? Então nós temos aqui 10 dados, e aqui eu já posso até te dar uma outra visão que você vai ver a facilidade do Laravel, que é, por exemplo, com paginação. Ao invés de eu fazer um get depois do where, como eu sei que eu vou ter muitos posts que são ativos, eu já posso mandar isso paginado para view com o método paginate e, por exemplo, paginar de 10 em 10. Tá? Tecnicamente aqui não vai alterar em nada, tá? Só as datas aqui que vão modificando porque o tempo está passando, né? Mas eu posso vir aqui, ó, gerar mais dados. Aqui é o legal porque eu posso gerar mais, e como é dados aleatórios, fakes, a gente não vai ter... Pode até ser que tenha, mas é bem difícil de ter algo igual gerado novamente. Aí você percebe que não mudou basicamente nada. Por quê? Porque eu estou carregando somente 10 aqui paginados. Se eu for aqui, ó, na URL, passar um parâmetro de URL, né, um query param, page igual a 2, você percebe que a gente caiu, ó, em posts mais recentes, né? Então é a página 2. Se eu for na 3, vai estar vazio, tá? Voltando para 1, página 1. Os posts já tem um tempo, tá para a gente ver a diferença. Página 2, os posts mais recentes aqui na página 2, os 10. São 10 na 1, 10 na 2, 20. No caso que a gente gerou mais 10 ativos, nós temos isso paginado de forma bem simples. E o que facilita mais ainda a nossa vida é que a gente pode vir aqui, Ctrl P, index.blade.php, e depois aqui, eu posso fazer aqui depois do for else, printar aqui, ó, a parte de posts, que traz a coleção dos dados paginados que a gente mandou agora do controller para view, e chamar o método links, que é adicionado na coleção por esse paginate, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai printar para a gente o HTML da paginação. Só que por hora, deixa eu só... Na verdade, se eu tirar o zoom, ele continua quebrado aqui, tá? Por quê? Porque ele usa o tailwind e a gente não processou o tailwind aqui nessa view. Como que a gente faz isso? Também é bem tranquilo, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó, usar uma diretiva chamada divit, passar um array aqui, onde eu vou indicar o meu entry point lá da pasta resources, ou JS ou CSS. Nesse caso, eu vou colocar só assim, ó, resources barra css barra app.css. Tá bom? Assim, a gente já vai... Opa, acabei... Ó, atualizou a tela, eu cliquei sem querer ali no íconezão, mas atualizando, ó, você já percebe que mudou, né? Um pouco, mudou bastante a interface, na verdade. Mas aí, a paginação já ficou bem organizada, tá bom? O que é essa diretiva que eu usei aqui? Nós vamos organizar ainda isso em um template base para carregar certinho. O Vite, ele vai produzir os builds dos assets front-end, como foi feito lá na instalação do Breeze. Quando é gerado isso, ele cria essa geração na pasta public, build, assets e os dois assets JS e CSS buildados, empacotados, com tudo que tiver em resources nas respectivas pastas, JS e CSS. Quando esse build é gerado, ele recebe essa referência, tá? Isso vai ter algumas implicações que não compete a gente agora. Então, o que vai acontecer? Ao invés de eu ficar fazendo referência a esses arquivos que vão ter, a cada geração, uma referência diferente, até para atualizar os assets também no front, eu uso a diretiva do Vite para que, a partir desse entry point, ele traga corretamente o asset buildado correto, tá? Inclusive, se você estiver com o Vite serve levantado para ficar fazendo esses builds enquanto você está desenvolvendo, é ideal que você mantenha o Vite dessa forma, tá bom? Inclusive, eu posso até fazer também a chamada do entry point do JS, tá? Então, resources, js, app.js. Tá bom? Se nós formos aqui nessa tela, atualizar, vier aqui em... Eu posso inspecionar, mas eu vou em View Page Source, eu visualizar source code da página, você vai perceber que ele faz o link certinho para o build com a referência do momento, ó, tá? Inclusive também pro do... Opa, mais para cá. Pro do JS, ó, tá? Lá de Build Assets, tá aqui pra gente, tá bom? Então, basicamente ele faz isso.
E aí, se eu fizer também aqui mais um detalhe extra na nossa home, para a gente bater o martelo nela por enquanto, vou criar uma âncora ou um link, né? Vou colocar assim, barra, posts, barra, e vou printar aqui post slug, e vou colocar o texto do link ver post. Tá bom? Atualizando aqui, e a gente pode ir acessando o post, tá? Um ponto rápido, só para a gente dar uma entendida, o CSS que vem padrão no Breeze, e que normalmente, eu acho que eu posso até dizer que ele já é o padrão do Laravel, é o Tailwind CSS, como eu te expliquei em algumas aulas passadas, que tem um caráter mais baixo nível / utilitário para utilizar, para ser utilizado. Onde você vai trabalhar mais nas classes focado no estilo do que no componente. Você pode gerar reutilização dessas classes gerando um componente, você pode fazer isso no Tailwind, mas o padrão dele é isso, é você ir compondo as coisas. Por exemplo, essa div, eu posso colocar um display block chamando a classe block do Tailwind, eu posso botar uma margem bottom de 4, só que claro que não é 4 pixels, ele vai colocar uma margem em cada linha, certo? Aqui no link, eu posso também colocar algumas classes, por exemplo, ó, um color blue 600 para dar uma cor azul na tonalidade 600 aqui do Tailwind para esse texto do link. Posso colocar no hover, quando eu passar o mouse no link, um underline. Então, você vai compondo essas coisas, tá bom? Eu posso colocar até um bloco para ele cair uma linha abaixo da description. Poderia até fazer nessa description um P, parágrafo, e colar lá dentro e tirar esse bloco aqui do link. Ao invés do bloco, eu posso botar um MT para dar um margin top e colocar um MT de 4. Tá? Então, eu recomendo também que você se aprofunde no Tailwind com calma. Deixa eu voltar aqui para Home. E aí você já percebe que ele já pegou algumas classes. Vale salientar, claro, que eu coloquei várias classes, mas a gente não viu tecnicamente, por exemplo, o link não ficou azul nem com underline. O que acontece aqui, aproveitando isso, já deixando essa dica. Quando você aplicar classes do Tailwind na tua view que não forem reconhecidas de cara, o ideal é que você venha no seu projeto, crie uma nova aba, tá, no terminal e execute npm run dev. Tá? Dessa forma, o que vai acontecer? Ó, vai ser levantado aquele famoso hot server que eu falei para você, que vai ficar escutando as alterações nas tuas views e vai recriar os builds para você dos assets do front-end. Se você quiser, por exemplo, eu fiz uma série de modificações, mas não quero ficar com uma aba extra só para esse hot server do front. Você faz o Ctrl+C para matar ele e você pode fazer o npm run build, que vai regerar um novo build dos assets front-end, só que agora vem o detalhe. Quando ele lê as views, ele vai identificar, no caso o Tailwind, vai identificar quais são as classes utilizadas ali. E o build do CSS vai ser feito em cima só dessas classes, o que vai diminuir o CSS final buildado com somente as classes que você utilizou no front, que você utilizou nas suas estruturas HTML ali, de estilização. Então, por isso que no primeiro momento não apareceu as alterações que eu fiz, só vai aparecer as que estiverem no build atual, e aí quando eu fizer um novo build, o Tailwind identifica essas classes e adiciona as definições CSS dessa classe no próximo build que eu gerar. E aí gerando um build menor, sem coisas desnecessárias. Então, se eu atualizar aqui, ó, o underline já funcionou aqui. Na verdade, eu errei só uma classe aqui, peço perdão. O azul não funcionou, mas você percebeu que o hover do underline funcionou, que não é color blue, é text blue. Às vezes foge da memória mesmo. Deixa eu verificar se ele já está no build. De repente, ele já está no build de alguma forma. Não, não está. Então, o chato de estar mexendo no front e estar gerando o build toda vez é esse, que você vai ter que ficar gerando. Se você deixar o run dev, aí qualquer alteração que você fizer, por exemplo, eu vou salvar aqui, ó, você percebe que ele já deu um reload aqui no terminal, né? E aí, se eu vier aqui, atualizando, espera aí terminar de atualizar aqui, você percebe que já pegou a corzinha blue aqui na tonalidade 600 do Tailwind, tá bom?
Deixa eu voltar para o terminal. Vou deixar ele rodando ali para a gente não ter que ficar fazendo build toda hora. Deixa eu só fazer uma estilização já que eu estou aqui, né? Fazer um class text to Excel. Não, text Excel. E eu vou fazer só um MB2 aqui, tá? Margem bota aqui no título, beleza. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Eu posso já aproveitar também em cada linha e fazer um padding de 5. Acho que 5 é muito. Vou colocar 2 aqui. Padding de 2 em todos os eixos. Ficou bem pouquinho, na verdade, né? Deixa eu só... Não vamos... Deixa eu colocar os 5 mesmo. Ó, beleza. Já dá inclusive dá até o reload na tela pra gente, né? Tá? Então, assim, acho que ficou bem melhor apresentado. Agora, vamos partir ali para o nosso painel, tá? O painel, deixa eu fechar tudo aqui. Deixa eu fechar. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Não hesite em me contactar nos comentários. Fique à vontade para tirar suas dúvidas, tá? Ter seus questionamentos aí respondidos na melhor maneira possível, tá bom? Vamos aqui pelo browser. Eu vou aqui, ó, em /login. Eu criei uma conta para mim, então usei meu e-mail e a senha de 1 a 8. Como eu resetei a base, eu não tenho mais o dado, né? Então eu vou aqui em /register. Vou preencher rapidamente aqui. Beleza, preenchi. Vou me registrar e eu já vou ser direcionado para o painel, tá? Esse painel, ele vem com essa dashboard, onde você pode colocar uma dashboard de informações, dada a sua necessidade, não é obrigatório, mas você pode fazer isso. Ele já vem aqui com um profile, onde eu posso editar os dados do meu perfil, nome e e-mail, atualizar minha senha, ou eu posso deletar minha conta, tá? E eu posso fazer o logout. Então, basicamente, o Breezy traz isso pra gente. O que a gente vai precisar ir compondo é a nossa aplicação a partir dele, no quesito de painel, tá bom? Então, por exemplo, eu posso vir aqui dentro da pasta de Resources, deixa eu só fechar todas as pastas aqui, Resources, Views, eu vou ter um arquivo Dashboard, deixa eu só focar nele aqui com você, que é basicamente, ó, vou modificar aqui, ó, você está logado, tá? Que é basicamente esse dashboard aqui, ó. Já atualizou automaticamente pra gente por causa do hot server que está levantado ali do build dos assets do front-end, tá? Então, já estou logado aqui. Então, a mensagem já atualizou aqui para mim. Então, esse dashboard é justamente esse arquivo. Aqui tem um detalhezinho que pode ser complicado para quem está chegando já de cara, que é o seguinte. Você percebe que essa view, além das estruturas HTML aqui, ela tem algumas tags que são estranhas para quem já conhece HTML, certo? Que são os componentes ou os tag components aqui no Blade. Então, Blade, além de ter as diretivas bases relacionadas ao PHP e algumas diretivas que facilitam a jornada de certas escritas, como eu te mostrei já, você vai ter também essa parte de tag components. Hoje, acho que só chamado de components, porque no passado eu lembro que tinha uma diretiva @component, e esses Blade Tag Components vieram sendo chamados assim, ou X Components, tá? Por causa do X na frente. Então, sempre que você vê um X traço em um template Blade, ele é um componente do Blade, onde você, tal qual uma diretiva, você resume por baixo desse componente uma estrutura maior. Então, por exemplo, imagina que, primeiramente eu vou te mostrar onde você encontra eles e como você encontra para facilitar. Então, se eu tenho um x-app-layout, eu vou ter na pasta de views uma pasta components que vai conter um arquivo app-layout.blade.php referente a esse Blade Tag Component. Então, se você abrir ela, você pode procurar aqui sem medo, tá? Ah, Nanderson, não achei aqui. A gente realmente não achou. Existe algum outro lugar? Existe por uma particularidade desses components do Blade. Eles também têm uma camada PHP. Então, se eu não tiver o app layout aqui, nessa camada de components da pasta views, ele vai estar em app, view, e você vai encontrar o componente PHP aqui, ó. Então, tem essas particularidades, e realmente, ele basicamente só renderiza o layouts.app. Então, você percebe que nessa tag está resumido o carregamento de um layout base,
que está em layouts.app da pasta de views. Esse view a gente já conhece. Então, eu vou minimizar componentes de views e vou abrir aqui, ó, layouts, já estava aberto aqui, app.blade.php, é esse arquivo que esse componente carrega. Se a gente entrar nele, ele vai ter uma definição base, ó, tem o carregamento dos assets também, ele inclui um layout navigation, que é esse aqui, tá? Esse aqui de cima. A gente pode mexer nele para incluir novos links. Esse page header, ó, voltando aqui, esse aqui, ó, é essa linha, tá? Que a gente isso aqui vai ser modificado em quem usar o componente. Por isso que eu tenho uma referência a uma variável aqui, não ao valor que você viu ali. E esses componentes têm essa parte de slot. Isso aqui é comum para quem mexe com front JavaScript e mexe com componentes. O slot é todo o conteúdo que eu colocar entre as tags do componente. Então, o slot está carregando tudo isso aqui, ó, tá? Quando você tiver entre essas tags base um slot nomeado, essa informação aqui vai ser colocada aqui na variável header, porque o slot é chamado de header. Eu tenho também aqui no canal, esses tag components vieram no Laravel 7. Eu tenho aqui no canal conteúdo sobre essa novidade também, que já não é mais novidade, para que você possa se aprofundar nessa parte, tá bom? Isso aqui é um pouco de... complica um pouco para quem vem bem cru, porque o Laravel acabou que incluindo muita coisa de front na sua camada de view, tá? Muita coisa de front way, o jeito front de trabalhar, tá? Que para alguns pode até parecer estranho a primeira utilização, tá? Então, feito isso, se você tiver dúvidas sobre essa parte de components, bote aí que a gente responde para sanar e facilitar a tua jornada, tá? O que eu vou precisar fazer para criar, por exemplo, a minha listagem de posts dentro desse painel? Aí aqui eu vou fazer uma facilidade para você, para a gente também facilitar a nossa jornada. Eu vou criar aqui em views, vou pelo novo arquivo, vou colocar assim, ó, admin/posts/index.blade.php. Aí ele cria a pasta admin, dentro de admin posts, dentro de posts do nosso arquivo index.blade.php. O VS Code tem essa facilidade. Aqui eu posso já usar assim, ó, posso copiar esse xslot até o app layout, colar nesse index, vir aqui abaixo e copiar somente o fechamento do app layout. E colar aqui, tá? Dashboard aqui vai ser posts. Vou colocar assim, gerenciamento de posts, tá? E aí a gente ainda vai trabalhar para carregar essa view, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Agora, vamos começar a fazer o seguinte. Eu criei primeiramente pelo post, a gente vai, basicamente, nas nossas telas de administrativo, nós vamos seguir esse padrão aqui, ó. Sempre vai conter isso. A gente vai estender do app layout, que é o app base do Breeze, da área do painel ali, que inclusive o dashboard usa, para poder manter aquela navegação, o profile, o logout, tá? E os menus que a gente for adicionando, tá bom? Esse aqui vai ser uma view de índice das postagens, onde a gente vai entrar para listar as postagens, a gente vai poder editar, remover ou ter um botãozinho de criar nova postagem, tá? Então, primeiramente, vamos começar a fazer o link das coisas. Deixa eu vir aqui no terminal, PHP Artisan make controller, vou criar um controller da seguinte maneira e você vai conhecer mais uma facilidade. Eu vou colocar assim, ó, admin barra, tá, separador de diretório, eu vou colocar posts controller, certo? O que o Laravel vai fazer? Vai gerar esse post controller.php na pasta admin que ele cria para a gente, se ela não existir, na pasta base dos controllers. Esse controller vai ser o gerenciador do nosso CRUD de posts dentro do painel, tá? Então, eu vou fazer aqui um Ctrl P na parte do editor. Vou pegar esse posts controller da pasta admin, está aqui para a gente, foi gerado. Já vou aproveitar e fazer o método index aqui. Então, aqui já vai ter mais repeteco. Então, public function
index. Vou fazer um return view. Não preciso referenciar até a pasta de views, eu posso colocar admin.posts.index. Já posso fazer um compact, mandando posts para lá. Eu já posso pegar posts aqui e mandar paginado também. Então, post. Nesse caso, eu vou carregar todos, então post all, o model. Vou importar esse post aqui, use app models post, tá? Tá bom? E aí, vamos linkar esse controller com essa ação do index lá no nas nossas rotas web. Então, Ctrl+P, web.php. Vamos linkar aqui, vou colocar assim, comentário, rotas admin, posts. Eu posso fazer assim, route get /admin /posts. Esse aqui vai ser o índice dos nossos posts. Eu posso carregar o controller. Eu vou só copiar aqui de cima para agilizar nossa jornada. App controllers admin _posts controller class, apontando para o index também. Então, se nós viermos aqui, ó, ali como ele está atualizando automaticamente do hot server, vai ficar quebrando aqui, tá? Deixa eu só ver por que ele está quebrando. Deixa eu ver aqui. Na linha 58, acho que eu esqueci o ponto e vírgula aqui. Beleza. Acabei esquecendo o ponto e vírgula no final. E aí, se eu vier aqui em admin /posts, já está aqui nossa view com o visual do painel, tá? Então, sempre lembre que quando você começar a criar e compor as views do painel, claro, apontando as rotas, criando o controller, tendo a ação do controller para aquela área, a sua view base ela vai sempre respeitar isso aqui, ó, tá? Eu vou até fazer um Ctrl+Shift+S e vou jogar aqui em views, assim, ó, esqueleto, base, admin, breezy, páginas internas, tá? Então, vai ficar aí no GitHub para você, tá bom? Para aqui, deixa eu fazer um Ctrl+P, deixa eu pegar novamente o index da pasta de admin posts, que você possa lá e copiar e saiba que altere aqui para que você tenha sempre o nome daquela área sempre exibida aqui, tá? Se eu não botar, ele fica em branco ali por conta da condicional, tá bom? Ó, se eu tirar, fica sem nada por conta da condicional. Se existir, aí ele carrega que a gente viu lá no app layout.php, tá bom? Então aqui eu já mandei os posts paginados para a view. Então, na verdade, eu fiz um post all. Eu posso fazer um post all ou eu posso fazer um post paginate e carregar 10 por página, tá? Sempre assim, pense assim. Se você quer todos, você já chama do model o método para buscar todos ou pegar todos paginados. Se você tem condicionais e tem que compor sua query com outras partes, como ordenação, como condição, sempre ao final você vai ter um método para recuperar o dado de fato em cima daquela construção de query pelo model. Ou first para pegar somente um, ou get para pegar todos, dada aquela condicional e dada aquelas configurações de ordenação e etc. que você pode usar em queries, ou você pode paginar se for muitos dados. Então sempre você vai ter os métodos de compor a query para no final ter um método para executar e buscar essa informação de fato, tá? Que pode ser um get, pode ser um all, pode ser um paginate. No quesito do all, ele só funciona diretamente a partir do model. Se você buscar depois de um where, ele já não vai existir, tá? Pelo menos em alguns testes que eu já fiz, ele não existe. O que existe de fato é o get, que inclusive esse all chama o get por baixo dos panos ali, tá bom? Então, vamos compor a nossa view de listagem aqui. Eu posso compor uma tabela rapidamente aqui. Então, table, eu vou ter um t-head. Dentro desse t-head, eu vou ter um tr. Vou dar um tab aqui. Poderia até ter composto logo o tbody também com mais. Então, eu vou colocar um tbody. Dentro do tbody, eu vou ter um tr. Vamos compor nossas colunas aqui nesse t-head. Então, th
Eu vou colocar o ID, o título e quando foi criado. Tá? Então, ID e título quando foi criado. Mais uma coluna para as ações. Então, vão ser 4 colunas aqui. Tá? Então, ID eu gosto de colocar sempre uma tralha. Título. Criado em. E ações. Tá? Se eu tenho 4 THs, que são as colunas do head, eu vou ter no body 4 TDs. Deixa eu só apagar o 4, dar um tab. Tá bom? Essa parte de geração que eu estou fazendo é via Emmet, que já vem basicamente por padrão nos editores, que facilita a gente ir com certas expressões e montando HTMLs mais complexos ou simples, com essa simples sentença e dando um tab, tá? Então fica a dica para você se aprofundar caso você não tenha conhecido ele ainda. Nesse TR do tbody é que eu faço o meu loop. Então eu posso fazer o for each normal aqui, então for each. Ou vamos de for else, né? A gente pode fazer aqui, ó, arroba for else, posts as post, arroba empty, arroba end for else. Aqui eu posso colocar uma tr, uma td, colocar um call span, é isso? Call span 4 e nenhum post encontrado, tá? E aí é isso. Aqui nós vamos ter o loop dos posts. Então, a primeira coluna, eu vou pegar o post ID, vamos copiar aqui só para agilizar, colar aqui, colar aqui. Então, eu vou ter o title, eu vou ter o created, at, e vou fazer só o format de /m /y maiúsculo, horas, 2 pontos minutos, 2 pontos segundos. Tá? Então, vamos olhar aqui, ficou bem estranho, a gente já vai corrigir isso, tá? Primeiramente, você percebe que a gente não tem nada assim, não vem nada base para tabela, para links, ele vem seco, resetado, como a gente chama o processo de zerar tudo para poder aplicar nossas classes CSS sem nenhum comportamento do browser. Então, no Tailwind, ele reseta tudo. E aí a gente vai começar a fazer mesmo, implementar as coisas a partir das classes utilitárias, tá? Então por isso que algumas pessoas acham mais trabalhoso o Tailwind, até nem se acostumam com ele, tá bom? Mas, mais uma dica aqui para gente facilitar. Se eu vier aqui, ó, Ctrl P, dashboard.blade.php, posso pegar essa linha 8 e essa linha 9 aqui, vir aqui no meu index, depois do slot, colar antes da table, dar uma indentada na table para dentro, né? E aí eu vou fechar essas duas divs que eu copiei, tá? Elas já vão dar uma centralizada no conteúdo. Então, ó, já centralizou certinho com a linha de centralização do nosso menu, do nosso header aqui, ó. E aí eu posso até fazer mais. Nós temos essa classe aqui, ó, com BG White, eu posso copiar ela até o final aqui e envolver ela na minha table também. Então, depois da table, fechar essa div novamente, fechar também essa div. Esse aqui já vai dar essa cara aqui, ó, o rounded. Aí agora a gente precisa compor ou modificar o nosso table, tá? Eu vou colocar aqui algumas classes nele, então eu vou colocar um wfull de width 100%, eu vou colocar um bg white, um background white, e eu vou colocar um rounded também, e um shadow, para que ele dê um contraste em relação com essa sombra ao redor da div, ao redor da table, tá? Então está aqui pra gente. Eu posso colocar também um padding 4, acho que um padding 4, beleza? Na verdade, o padding ele vai ter que ser aplicado em cada coluna, né? Vou deixar ele aqui, mas vou precisar fazer assim, ó. Eu não vou mexer em tr, eu vou mexer em cada coluna. Então, class px-2, que é um pad no eixo x, py, acho que 4, deixa eu verificar aqui.
Vamos ver aqui primeiramente como fica para a gente poder... ele ficou bem separadinho, acho que dá. Então vamos copiar aqui, eu vou duplicando aqui, ó, colando em cada coluna. Aqui também. Quero deixar bem padrão para a gente não ter que escrever muito, tá? Acho que assim ficou ok. A gente percebe que aqui ficou já centralizado. Então a gente pode... ó, eu vou pegar isso aqui, selecionar esse aqui de cima, px2, py4, Ctrl D para selecionar todo mundo que é igual. Seta para o lado, espaço, eu vou colocar text left, para a gente ter um alinhamento à esquerda desses textos das colunas. Tá? Assim, tá bom? Eu acho que dessa forma ficou ok, pelo menos acho que ficou interessante. Vamos só exibir também o nosso... depois aqui, ó, da table, eu posso printar aqui nosso posts links, tá? Posts links, ele vai ficar aqui abaixo pra gente, tá bom? Eu posso até botar ele depois aqui, vou tirar ele daqui, eu vou colocar depois dessa div e depois da table, tá? Depois dessa div que está depois da table. Então é isso. E aí eu posso div, colocar ele numa div para mim poder fazer um text white e poder fazer também um mt4 para dar uma separada aqui, tá? Então beleza, tecnicamente não vai alterar a cor do texto aqui, até porque ele está interno ali. Na geração ele já tem a definição das classes, mas eu poderia fazer uma sobrescrita desse template da paginação e modificar como eu quisesse, tá? Mas acho que não está tão oculto assim aqui, né? Tá bom? Então, posso até tirar esse text white daqui. Tá? Então é isso, aqui está a nossa listagem. Agora vamos aqui para criar os nossos botões. Então, eu vou colocar uma ancorar aqui. Então, tab. E vou colocar editar, tá? Eu vou deixar cego ainda, por enquanto. E por hora eu vou deixar somente o editar. Porque o remover vai ter uma particularidade que a gente vai falar ainda, mas não nessa aula. Eu posso criar aqui, ó. Então, class, pad no eixo X de 2, pad no eixo Y. Na verdade, deixa eu colocar pad no eixo Y de 2 e pad no eixo X 4. Deixa eu colocar um shadow. Deixa eu só dar uma quebra de linha aqui para a gente visualizar corretamente essas classes. Vou colocar um text white, um text bold. Vou colocar também um BG blue 700. No hover, quando eu passar o mouse, eu vou colocar um BG blue 900. É o que eu preciso aqui para a gente dar uma olhada. Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui, entender porque que ele não pegou. Tá. Eu tive que encerrar ali o hot server e recarregar ele novamente para ele poder reconhecer o BG Blue aqui. E você percebe que já está com as devidas aplicações de CSS por meio do Tailwind. Eu posso colocar até um rounded aqui, ó, para a gente ter um botão arredondado também. E se você quiser um efeito de transição, você pode colocar assim, ó, transition no easy in e out com uma duration de 300 milissegundos. Ele vai dar aquela suavidade, tá, ó, no hover, tá? Não fica aquela coisa aplicou, saiu, aplicou, não. Ele tem uma suavidade na entrada e na saída, no easy in, easy out, tá? Ó. É mais frufru mesmo, né? Tá bom? Então, editar, eu posso já copiar isso aqui para agilizar pra gente, e a gente já colocar ali em cima, ó. Deixa eu vir aqui. Nós temos essa div da table. Antes dela, eu vou colocar uma div com w full.
e vou colar esse link que eu copiei, mas nesse caso, deixa eu só trazer a indentação para cá. Vou colocar um BG Green no hover 900, vou deixar o duration, transition, o restante tudo igual. E eu vou colocar assim, criar post, tá? Aqui acima, beleza. Claro que eu vou dar uma organizada ainda. Eu vou usar aqui, ó, o display flags, vou colocar um justify end para esse botão ir para o final da div. Vou colocar um MB10 para dar uma separada das divs aqui. Né? No caso da div do botão e da div da nossa tabela, eu acho que é isso. Tá? Então, criar post aqui. Tá? Então, clicando, a gente vai para a parte de criação do post. Tá? Vamos aproveitar para deixar pelo menos a criação no ponto aqui para a gente. Então, como a gente pode fazer? Deixa eu fechar esse dashboard aqui. Eu posso copiar todo esse template do index. Vou fechar. Tá? Vou aqui na minha árvore de diretórios. Dentro da pasta posts que está em admin views, eu vou criar um novo arquivo e vou chamar ele de create.blade.php, que vai conter o nosso form. Vou colar toda essa view que eu copiei do index da administração de posts. E vou só remover aqui, ó, essa div dos links da paginação. E vou remover a table aqui de dentro. Ó. Certo? Essa div com o link de criar post eu posso remover também. E aí aqui eu posso colocar criar post ou criar postagem, tá? Aqui dentro onde eu tenho assim, ó, BG White, etc, a gente pode compor o nosso form. Então, form, dou um tab. Nós vamos ter uma div w-full.mb6. Dentro dela eu vou ter uma label mais input. Inclusive eu posso colocar a classe no input de wfull e na label uma classe block, tá? Então quando eu coloco assim, ó, ponto block, ele vai criar uma tag label com uma classe block. Quando eu coloco input, ele vai criar um input text por padrão com uma classe wfull. Quando eu coloco div.wfull.mb6, ele cria uma tag div com a classe wfull e mb6, tá? Quando eu coloco uma seta para dentro, indica que esses elementos aqui vão ser criados dentro deste outro aqui, tá bom? E aí eu dou um tab aqui para mim. Aí você vai perceber que ele cria ou ele gera certinho para a gente, tá? Então, isso aqui foi a geração que nós fizemos agora. Então eu vou ter, deixa eu só organizar o label aqui e vou separar o input. Então, nós vamos ter aqui, eu vou copiar essa div, nós vamos ter o título, nós vamos ter a description, o body, que não vai ser um input, vai ser um text area, o executive, a thumb ainda não vou adicionar, e é isso. Acho que é o que eu preciso aqui no momento. Então, título, deixa eu minimizar esse menu lateral, deixa eu minimizar um pouco mais aqui esse nosso terminal, descrição, conteúdo, que é um body, e status. Status aqui, já vai já fazer. Então, o name aqui vai ser title. Vou copiar aqui só para agilizar. Description. O bom é que uma vez feito esse form, é só a gente duplicar ali para a parte da edição. E aqui eu vou colocar input region, eu vou colocar aqui o name nele de isActive, vou copiar aqui, vou colar aqui abaixo, o value aqui vai ser 0, e o value aqui vai ser 1. Então, ativo, inativo, tá?
Poderia ser um select também. Então, feito isso, feito essa view, a gente vai precisar fazer o quê? Deixa eu logo colocar um method como post. A gente vai precisar fazer o quê? Linkar essa view no controller. Só que aqui eu já vou começar a te dar algumas dicas de rota para melhorar a escrita delas, tá? E além disso que eu falo, vai ter muito mais nuances de rotas que você vai poder aprender, tá bom? Mas eu vou focar em algumas aqui só para facilitar o momento. Se eu começar a duplicar as coisas aqui, como inclusive eu já dupliquei aqui acima no Home Controller, eu vou ter muita coisa igual sendo repeteco, certo? Então, se você perceber, eu posso fazer assim, ó. Route. Esse admin, se eu tiver... Aqui não vai ter, mas você teria outras áreas, como por exemplo, área de categorias, área de usuários, área de outras áreas. Então, ele é um prefixo para várias áreas. Então, eu posso usar assim, ó, route... Então, eu posso usar aqui abaixo, ó, route prefix barra admin. Essa barra não é obrigatória. E eu vou aplicar esse prefixo para um grupo de rotas. E aí eu passo isso num callback aqui, tá? Eu já posso, por exemplo, pegar essa rota aqui acima e jogar aqui dentro. E aí, como eu já tenho um prefixo aqui, eu não preciso repetir ele aqui, certo? Barra na frente não é obrigatório, tá? Deixa eu colocar logo o ponto e vírgula para não ter problema. Tá? Aqui, nós vamos ter rota para a listagem de posts dentro do painel, tá bom? Rota para a criação, edição, remoção. Então, já vai ser várias coisas duplicadas, tá? O que eu posso fazer? Posso fazer a mesma coisa para post. Então, route prefix posts group function. Então, esse prefixo admin vai ser concatenado com posts para as rotas que estiverem dentro desse callback. Então, eu colo aqui essa minha rota. E aí eu tiro o quê? Eu posso tirar essa duplicidade de barra posts. Eu posso, inclusive, só dando uma quebra aqui, fazer mais uma melhoria. Esse controller vai se duplicar a quantidade de rotas que eu tiver aqui, certo? Para gerenciamento de post. Então, eu posso indicar qual é o controller aqui para esse grupo. Então, com o método controller. E aí eu tiro ele daqui, ó. Certo? Com isso, eu só preciso informar aqui nesse grupo só as ações que vão ser chamadas. Então, na rota raiz de posts, barra admin barra posts, vou carregar o método index do controller post controller. Em route get create, eu vou carregar o método create do posts controller da pasta admin. Tá bom? Existe mais uma melhoria que a gente pode fazer, que é o quê? Adicionar apelidos. Por isso que eu ainda não linkei nada nas views ali. Então, ao invés de eu fazer a referência ao RI real, eu vou fazer referência a um apelido. O que isso vai me facilitar? Não mexer nas views quando eu precisar mudar o nome real da rota. Como a gente faz esse apelido? Eu posso colocar um apelido aqui para o admin. Então, eu vou chamar assim, ó, admin. Ponto. Vou colocar também um apelido aqui para o grupo de posts. Então, eu vou chamar o método name. Esse apelido vai ser chamado de posts. Ponto. E eu posso colocar um apelido para cada rota. Então, name. Aqui vai ser o index. Vou copiar aqui. Aqui vai ser o create. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Esse admin ponto vai ser concatenado com posts ponto, que vai ser concatenado com index e com create. E aí, com isso, o apelido dessa rota raiz da listagem de posts do administrativo vai ser admin.posts.index. O apelido desse create vai ser esse aqui, certo? E aí eu vou nas views chamar isso ao invés de chamar barra admin, barra posts, barra, ou barra admin, barra posts, barra create. Quando eu chamo pelo apelido, facilita eu modificar esses nomes reais das rotas aqui, ó. Tá?
Então, por isso que eu estou fazendo isso, tá bom? E aí, com isso, a gente vai ter agora que criar um método create no posts controller. Vou duplicar aqui para agilizar nossa jornada. Nele eu vou só retornar uma view. O método é create. A view é create da pasta de admin posts. E eu não vou precisar mandar nada para lá. Tá bom? E aí, voltando aqui. Admin/posts. Deixa eu só ver se eu não errei nada aqui. Beleza. Era só questão de eu estar alterando, ele não encontrou, mas tá certinho. Então, admin/posts, se eu vier /posts/create, carrega o nosso form. Eu tenho que tirar o wfull do rádio aqui, ó, como ficou bem estranho. A gente já vai fazer isso. Agora, na minha view, deixa eu fazer um Ctrl+P, index.blade.php. Na verdade, isso aqui é o index lá da home. Deixa eu fazer um Ctrl+P, index.blade da pasta admin posts. Aqui, ó, no criar, já que eu já tenho uma rota definida ali, ó, no href, eu vou chamar assim, ó, vou printar o resultado de um helper chamado route, e nele eu passo o apelido. Então, admin.posts.create, que vai me levar para o link da criação, certo? E aí, isso aqui, se nós viermos aqui na view processada da listagem de posts, você vai perceber, ele não reconheceu o apelido. Deixa eu só verificar se eu não esqueci de nada. Eu vou colocar posts aqui no plural, foi só isso que eu errei, tá? Beleza, já corrigiu. E aí, se você perceber, ele vai ter a URL corretinha montada ali, ó, /admin/posts/create. E aí nós caímos aqui no nosso form, tá? Então, é isso. Deixa eu dar só uma organizada aqui nesse... Eu não preciso de wfull aqui. Nem aqui. Tá. Deixa eu só fazer até assim eles aqui, ó. Deixa eu pegar uma div, vou dar um tab, vou colar eles aqui. Eu vou colocar flex. E eu vou fazer um justify around, ao redor deles. Certo? Negócio que eles estão, como são vários elementos, né? Eu tenho que colocar eles aqui, ó, div, colar aqui, div, colar aqui, vai ficar mais ok. Ficou bem centralizado, né? Ele dá um espaço muito... Deixa eu só fazer o seguinte, então, deixa eu fazer justify start. Deixa eu até ver se um gap funciona aqui. Gap 3. Ele dá só um espaçamentozinho aqui. E aí eu vou, nessa div aqui, bgwhite, eu vou colocar um padding de 5. Beleza, acho que assim ficou ok, tá? Vamos aqui nas labels. Vou selecionar assim, ó, label até class, vou fazer um Ctrl D para poder pegar todas as labels. Seta para o lado para mim ficar aqui depois do bloco e eu vou colocar um text white, um MB de 2, tá? Beleza. E aí a gente pode também, vou selecionar aqui, ó, input até o wfull, Ctrl D. Seta para o lado, vou colocar um rounded aqui para dar uma padronizada assim. É isso. E é claro que eu posso também aqui, nessas duas divs, ou até mesmo nessa, colocar um text white dos radios, né, dos input radios, tá? Beleza, acho que essa aqui ficou ok, nossa tela de criar post, né? Então vamos entender como criar. Vamos entender aqui. Claro que antes disso eu vou criar um button aqui abaixo, criar post. O button ele já vai fazer o submit se ele estiver dentro do form, tá? Então eu não preciso colocar um type submit. Mas eu posso colocar aqui um text white e eu posso já aproveitar, vir no index aqui, pegar essas classes todas aqui do criar, fechar o index e colar aqui, ó. A gente tem um botão já
não perder tempo criando ele. Então, é o que eu preciso. Eu já tinha um text white nessas classes, então posso remover a duplicidade aqui. Eu posso colocar um MT10 só para dar uma separada maior. Eu posso também fazer aqui, ó, selecionar esse botão, Ctrl X, div W, -full, flex, justify, end, tab, colar o botão aqui dentro. Deixa eu ver se fica legal assim. Deixa eu verificar aqui. Opa, é flex, espaço, justify, end. Beleza, eu não sei se criar post aqui fica interessante, mas acho que é ok, tá ok, né? Eu posso só aumentar um pouco mais ele, aumentando aqui a nossa fonte. Então, text to Excel, to extra large. Muito grande, eu posso deixar só o Excel mesmo. Beleza, acho que assim ficou ok, tá? Então, vamos lá, vamos criar essa postagem. Submit de form, esses processos você já entende como funciona, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar a rota para a gente poder processar esse formulário. Então, vamos aqui. Posso duplicar isso aqui. Colar aqui. Deixa eu tirar esses exemplos aqui. Deixar só o de cima e já fica um extra. Vou chamar a rota de store. Vai apontar para um método store. E o apelido aqui vai ser store. Lembrando que vai concatenar de min.posts.store. Só que aqui eu vou receber um post vindo do form. Então eu posso trabalhar isso usando o método post do route, que vai esperar uma requisição HTTP do tipo post para barra admin barra posts barra store, que tem o método verbo HTTP post. Então vai cair nessa rota exatamente. E aí eu posso vir no post controller, copiar esse create, colar aqui, chamar de store. Eu não vou ter uma view, eu vou ter só um redirect depois, então deixa eu deixar ele vazio assim. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos receber os dados da requisição. Para isso, o Laravel tem uma classe request que me permite receber esses dados. Então, eu posso injetar ela aqui, request, o Laravel injeta para mim uma instância do request com os dados recebidos, tá? Ou eu poderia também chamar um helper request, que vai ser basicamente a mesma questão. Só que eu vou ter essas informações a partir dessa função helper. Vou fazer um DD em request all, tá? Então vamos ver o que veio na requisição. Então você vai perceber que esse all ele vai ser um padrão em muitas interfaces aqui. Quando você quiser recuperar muitos dados, quando você quiser recuperar um dado específico, eu posso usar um get aqui no caso do request para buscar um campo específico. Por exemplo, get title vai me dar a informação do campo title. Ou eu posso usar isso como uma propriedade do request. Então o Laravel também reconhece e vai trazer a informação do campo title para a gente. Mas eu quero ver todos aqui para a gente poder entender. Então vamos aqui no form, vou só atualizar aqui. Eu venho aqui no form, create, e vou na action fazer o link do form, né? Então route, no caso o link do processamento. Então admin.posts.store. Esse aí vai ser a rota onde nós vamos processar esse formulário, tá bom? Então vou atualizar e eu vou submeter vazio assim, tá? O que vai acontecer? A gente cai em um controle que todos os frameworks hoje eles têm em si, que é um controle de CSRF, Cross-Site Request Foreign. Ou seja, isso aí é para... Vou resumir e deixo para você dar uma aprofundada. Isso aí é para bloquear que agentes externos consigam manipular ou submeter informações para o teu projeto de sites ou links externos ao teu. Então, o que acontece? Ele cria um controle inserção, a gente vai ter que linkar isso no form para que quando eu enviar esses dados, eu envie esse controle que foi feito
para que o Laravel saiba que eu, a partir do meu próprio site, estou mandando esses dados e é confiável, tá bom? Como a gente faz isso? A gente vai gerar ele através de uma diretiva aqui dentro do form, uma diretiva do Blade, chamada de CSRF, certo? Isso aqui vai criar um input name token com o valor do token gerado para o controle na seção do CSRF, certo? Então, por baixo dessa diretiva vai existir um input com essas configurações. Se eu vier aqui, voltar no form e atualizar, eu vier aqui em... Vamos inspecionar aqui, fica melhor para a gente ver isso. Deixa eu fechar isso aqui de baixo. Ó, está aqui, ó. Deixa eu dar só um pouco de zoom, ó, tá aqui, ó. Type hidden, tá? O nome underline token e o token gerado. Então, esse token aqui vai ser enviado junto com os dados para que seja corretamente validado essa informação como confiável que está sendo enviada a partir do mesmo domínio, tá? Então, se eu criar o post, você percebe que agora eu já recebi lá no back-end todas as informações do nosso form, tá? Inclusive, como eu não marquei nada aqui, ele não mandou o isActive, mas se já marcar, ele já manda com o valor, tá? Então, a gente pode até já deixar, por exemplo, um marcado aqui, né? A gente pode deixar, por padrão, o ativo como checked. Deixa eu voltar aqui, ó. Fazer um Ctrl+Shift+R para atualizar aqui, tá? Aí a pessoa muda se quiser, tá? Então, se eu preencher, por exemplo, meu post exemplo, só para a gente não perder tempo aqui, eu mandar, chega tudo certinho para a gente, ó, tá? Então, dessa forma, a gente já consegue receber os dados no back-end com uma camada de segurança de CSRF para evitar que estrangeiros consigam submeter dados para a nossa aplicação, tá bom? Então, vamos entender como salvar esses dados. Primeiramente, eu vou te mostrar uma forma de trabalhar que é o seguinte, ó, vou fazer aqui, ó, post é igual a new post. Então, eu estou instanciando um model. E aí eu vou chamar as propriedades baseadas nas colunas e passar os valores para ela. Então, title vai receber request title, tá? Lembra que eu posso fazer assim, eu posso fazer um get, chamar a coluna, ou como é que é uma array associativa, eu poderia salvar isso em uma variável data e pegar a chave title, tá? Mas, primeiramente, vamos trabalhar dessa forma. Então, description é igual a... Eu vou copiar esse request aqui, vou colar aqui abaixo, description. Vou copiar tudo aqui, colar, description, isActive, no caso body, isActive, slug, certo? Então, selecionei description, Ctrl D para pegar description ao lado, body, selecionei description, Ctrl D, isActive, e aqui só slug, que no caso eu vou fazer aquela mesma questão lá, do str slug em cima do nosso request title, certo? Vamos importar aqui acima o nosso str, então illuminate support str, tá? E aí alimentei o meu model post. Como que eu faço o save na base? Por meio do model. Então post save. Aqui vai acontecer o salvar dessa informação na base, tá? Depois disso, eu posso fazer um return redirect route admin.posts.index, que é a nossa rota de listagem do administrativo de posts, tá? E aí eu volto aqui para te explicar, para a gente poder concluir essa aula, que ela já está bem longa, né? Então vamos aqui. Se eu atualizar aqui e submeter, ó, já salva e já me redireciona de volta para post. Então, se eu vier na página 4, está aqui, ó, meu post exemplo, tá? Se eu, no caso, editar não tem informação, né? Mas se eu vier aqui, por exemplo, na minha home,
e pegar aqui a página 2, lembrando que ali está os ativos e os não ativos. Nós vamos ter na página 2, eu acho que ele criou como não ativo, né? Provavelmente foi isso. Deixa eu voltar aqui, vou tentar voltar aqui no back para pegar o form. Será que eu inverti? Acho que eu inverti aqui, pessoal. Deixa eu só vir aqui no create. O ativo é 1 e o inativo é 0. Eu coloquei. Então o checked vai ser no ativo, tá? Mais um post, só para a gente agilizar. Vai como ativo, criar um post. Atualizar aqui. Ó, página 3, está aqui, ó, mais um post, criado há 4 segundos. A gente visualizar o post, está aqui, tá bom? Aqui tem alguns detalhes, que é o quê? Vamos aqui no código. Essa forma de trabalho no Laravel, a gente chama de criação via Active Record. O que é o Active Record? O Active Record é o padrão utilizado pelo Eloquent para fazer essa relação com o banco de dados, onde, de fato, aquele model, como eu já expliquei, ele representa a tabela do banco. Então, além dele representar a tabela como um dado de linha, ele vai representar a tabela como um todo também. Por quê? Porque por meio dele você vai poder fazer as buscas, manipulações e etc. em cima dessa tabela da visão orientada a objetos. Tá? Então, essa forma aqui é a forma Active Record de trabalhar, onde você popula um model e a partir desse próprio model você faz um save que já vai ser um insert na base, tá? Não vai ser essa forma que eu vou trabalhar aqui. Qual vai ser a forma que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com Mass Assignment, que inclusive é uma forma até recomendada para você trabalhar, que vai inverter a forma de você criar, tá? Como assim? Eu vou aproveitar isso para a gente encerrar a nossa aula. Então, ao invés de eu fazer um new post, pegar as colunas da tabela como propriedades do model, a qual eu vou inserir, eu vou chamar desse model um método create. E para esse método create eu já passo em massa todas as colunas, tá? Para serem salvos, tá bom? Isso aqui do request vai trazer um array associativo pegando o name do input e o valor que eu digitei. Eu coloquei no name do input o nome das colunas exatas, então já vou ter um array associativo no ponto para fazer o match coluna-valor, tá? Dessa forma aqui, fica estranho, né? Por quê? Porque eu estou passando tudo em massa, então, e o que o banco ou o que o Laravel vai fazer com as outras colunas, certo? Então, vamos entender aqui como que é o funcionamento desse save dessa forma aqui, ó. Em massa é justamente isso, você passar tudo de uma vez ao invés de definir propriedade por propriedade, tá bom? Então, se eu vier aqui em criar post, deixa eu pegar aqui no back do histórico e eu tentar criar o que aconteceu aqui pra gente. Eu preciso adicionar underline token para a propriedade fillable para permitir o mass assignment do model post. Então, por padrão, você não está com essa forma de trabalho ativa, ou seja, permitindo tudo. O que você vai fazer? Você vai simplesmente listar as colunas que podem receber valor, isso configurado dentro do teu model. Então, vou fazer um Ctrl P aqui, pegar post. Como que eu faço isso? Ele já me deu a dica ali, eu não preenchi a propriedade fillable. Então, eu vou fazer aqui, ó, protected, propriedade fillable, que vai receber uma lista de colunas que podem receber valor. Então, title, description, party, executive, thumb, já vou deixar thumb aqui, e slug, tá? Então, só quebrar aqui só para ficar melhor de visualizar, tá? Então, dessa forma, somente as chaves que estiverem listadas aqui é que vão ser alimentadas por essa forma de trabalho, tá? Então, aqui acima, Active Record Way, né, o jeito Active Record de trabalhar. E aqui, Mass Assignment Way, né, jeito de Mass Assignment de trabalhar, tá? Então, dessa forma aqui. Então, se a gente vier aqui atualizar, reenviar,
A coluna slug não tem o valor default. Deixa eu só vir aqui. Ah, é verdade, porque o slug eu estou manipulando somente aqui no controller, né? Então realmente já deu um erro ali. Tem várias formas de trabalhar sem que eu precisasse me fazer isso agora, mas como a gente ainda não quer embolar as coisas, vamos fazer assim, ó, data é igual a request all, data slug vai ser igual, eu copio aqui só para agilizar, colo aqui, pego o data com a chave e eu vou pegar a chave title, que vai conter o valor do input title, tá? E aí eu passo esse data aqui. Isso aqui pode ser melhorado com um mecanismo do model que vem do Eloquent chamado de mutator. Mas por hora, vamos deixar dessa maneira aqui, tá? Então, vamos aqui, eu vou atualizar, reenviar. E aí, beleza, ele criou pra gente. Vamos aqui na última página. Está aqui, ó, tá? A gente pode até, nessa listagem, Ctrl P, de admin posts, criar mais uma coluna aqui. Eu vou pegar aqui. Status. Coloquei antes de ações, né? Então, aqui, ó. Vou copiar, colar. Eu posso colocar assim. Deixa eu ver aqui uma forma interessante de trabalhar, só para a gente não perder tempo. Vou colocar um spam class. Eu posso fazer assim, post. Se post status for verdadeiro, eu vou printar text green 800. Se ele não for verdadeiro, então eu posso usar um ternário dessa forma. Vou colocar text red 800, certo? E aí aqui dentro eu posso também fazer essa mesma visão, só que é só para printar o texto. Ativo, inativo, tá? Então é isso. Vamos aqui. Então tá todo mundo inativo aqui. Deixa eu só colocar aqui uma classe text bold para dar um peso maior para essa. Deixa eu ver aqui na primeira. Tá todo mundo inativo? Você deve ter reparado que não é status, é executive. Vai todo mundo ficar falso mesmo, né? Tá, então tá aqui, ó, ativo. Inativo com ativo, tá certinho. Então acho que fica melhor pra gente visualizar, né? Não é text bold, é font bold. Pra dar um peso maior aqui na fonte. Beleza, acho que fica melhor assim. Tá? Aí depois você pode botar um filtrozinho aqui para listar os ativos e não ativos e assim por diante. Tá? A gente pode inclusive também só fazer um extra mais aqui no controller do gerenciamento de posts. Antes do paginate eu posso fazer um latest e pegar o paginate depois. O que vai acontecer aqui? Ó? Vamos aqui, atualizar. Ele vai pegar do mais recente para o mais antigo, tá? Ordem decrescente aqui com esse método latest, tá? Então é isso, pessoal. Espero que esses conhecimentos aqui tenham te agregado muito valor. Para essa aula não ficar muito extensa, eu vou encerrar ela aqui. A parte de edição e de remoção vão ser bem rápidos na próxima aula, porque a gente foca em outros pontos, como por exemplo, associar o usuário como autor do post, como a gente salva isso, fazer mais apanhados gerais do framework, tá? Então, espero que todos esses conhecimentos até o momento tenham te agregado bastante. Inclusive, na próxima aula a gente vai falar também um pouco de validação, como a gente pode validar, uma vez que a gente está recebendo inputs de fora, é importante que a gente valide. O framework já faz uma sanitização para a gente, mas validar é importante também, tá? Então, eu espero que esses conhecimentos aqui tenham agregado valor para ti. Qualquer dúvida extra, qualquer ponto que você tenha encontrado em que eu fui muito rápido, fique à vontade para comentar.
Se algum ponto aqui carece de uma correção, fique à vontade também para me pontuar nos comentários. Quiser deixar dicas para mim e para os outros alunos que vierem assistir esse vídeo, fique à vontade também. E no mais, te convido a se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para receber os futuros vídeos, inclusive o episódio final dessa série. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aí para dar uma força e um impulsionamento para esse vídeo, para que outras pessoas tenham acesso. E no mais, é isso. Te desejo sucesso, um forte abraço e que esse conteúdo esteja realmente enriquecendo tua carreira. Mais uma vez, sucesso e a gente se vê no próximo e final episódio dessa jornada. Até lá!